Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre a nossa matemática. Hoje o nosso assunto, dando continuidade à nossa parte de sequências numéricas, hoje a gente vai começar a falar sobre progressão aritmética, que vulgarmente a gente chama de PA. PA é nada mais nada menos que a progressão aritmética. Vou passar para você de uma maneira bem simples, bem fácil, sempre falando de uma maneira bem acessível, para que você não tenha nenhuma dificuldade de entender. Eu vou passar para você hoje o conceito, a ideia fundamental do que é uma progressão aritmética, do que é uma PA. Então você vai acompanhar comigo, em 2 minutos você vai entender. Temos aqui uma sequência, 2, 5, 8, 11. Lembrando, a gente chama de A1 o primeiro termo, A2 o segundo termo, A3 o terceiro termo e assim por diante. 2, 5, 8, 11, você já percebeu, que a gente também já comentou essas coisas, que essa sequência, partindo do primeiro termo, você está sempre adicionando 3 unidades. Percebeu isso? Então, o que é notável nessa sequência é a característica de que eu sempre, para obter o termo seguinte, eu pego o termo anterior e adiciono 3 unidades. Então, se eu quisesse continuar a sequência, eu ia continuar adicionando 3 unidades. A adição de um termo de maneira constante, a adição de um termo para desenvolver a sequência, eu costumo dizer para o aluno que essa sequência, ela se desenvolve através da adição de um termo constante. Ou seja, ela se desenvolve através da adição do mesmo termo o tempo todo. Essa é a característica de uma PA. É aquela sequência que vai se desenvolvendo, onde você, para desenvolver essa sequência, você adiciona sempre o mesmo termo. Esse termo que está sendo adicionado, ele recebe o nome de razão. Então, a razão que a gente representa pela letra R minúscula, dessa sequência vale 3. Vamos ver a sequência de baixo. 30 para 35, 35 para 40, 40 para 45. Se de 30 para 35 eu adicionei 5, de 35 para 40 eu adicionei 5, novamente, de 40 para 45 eu adicionei 5, então é uma PA onde a razão está valendo 5. Olha a letra C. 40, 38, 36 e 34. Repara que aqui eu estou subtraindo 2 unidades, olha só. Não vai deixar de ser PA por causa disso, ó. Subtraindo, vou botar o sinal de menos bem aparente aqui, ó. Subtraindo 2 unidades. Só que aqui, a primeira é uma PA crescente, a segunda é uma PA crescente, essa aqui é decrescente. Não importa. Você está adicionando uma quantidade negativa ou você está subtraindo, isso não interessa. A razão dessa progressão, a razão dessa PA vale menos 2. Leonardo, eu entendi. Quando a razão é positiva, a PA é crescente. Quando a razão é negativa, a PA é decrescente. Então, conceito de PA, você acabou de saber. Você tem uma sequência que se desenvolve adicionando sempre ou subtraindo o mesmo termo. Fechou? Quando a gente coloca aqui, descobrindo a razão, você vai pensar assim, pô, mas eu aqui já descobri a razão, eu já sei como é que descobre a razão. Só que é necessário que a gente formalize isso, porque nem sempre você vai olhar a sequência e você vai ver de cara quem é a razão. Então é necessário que às vezes você faça alguns testes para você não cair em nenhuma armadilha. Então vamos ver aqui rapidinho. Eu botei que a razão R é um número menos o número anterior. Estou falando numa linguagem bem simples. Você pega um número da sequência numérica, subtrai do anterior a ele, você vai obter a razão. Vamos ver aqui, ó. 5, 17, 29 e 41. Vamos verificar se isso é uma PA.
Eu vou pegar o segundo termo e vou subtrair do anterior, que é o primeiro. 17 menos 5. Deu uma razão 12. Vou fazer agora uma outra situação. Vou pegar o 29 e vou subtrair do 17. Ó, um número menos o seu anterior. Então, a razão também poderia ser o 29 menos o 17. Repara, também vai dar o quê? 12. Vou pegar o 41 e vou subtrair do 29. Um número menos o seu anterior. Então, a razão pode ser 41 menos 29, que também vai dar 12. Ora, se o número subtraído do seu anterior está dando sempre 12, indica que é uma PA de razão 12. Vamos verificar agora pelo processo inverso. 5 mais a razão, 5 mais 12, 17. 17 mais 12, 29. 29 mais 12, 41. E assim sucessivamente. Beleza? É uma PA de razão 12. Então, ó, razão. Pega um número e subtrai do anterior. Vamos fazer outro teste. Essa aqui já complicou um pouquinho mais, ó. Tem número negativo. Mesma historinha. Pega o número, subtrai do anterior. Cuidado agora. Se eu quero descobrir, vou fazer aqui embaixo, que aqui ficou um pouquinho apertado. Se eu quero descobrir a razão, eu pego o número menos 6. Cuidado agora, pessoal. Vou subtrair do anterior. Quem é o anterior do menos 6? É o menos 10. Então, é necessário colocar o parênteses. Peguei o número e subtraí do anterior. Então, ficou menos 6. Você já sabe que fica mais 10. Deu a razão 4. Mas eu não acredito ainda. Vamos fazer outra verificação. De novo. Pega o número e subtrai do anterior. Então, vamos tentar achar a razão de uma outra maneira. O número é menos 2. Vou subtrair do anterior. Quem é o anterior ao menos 2? Menos 6. Então, eu tenho menos 2 mais 6. Novamente, lá a razão 4. Se eu fizer, pessoal, o 2 e subtrair do anterior, que é o menos 2, vai continuar dando a razão 4. Então, eu tenho uma progressão aritmética de razão 4. Repara, não importa o número que eu pego. Se eu pego ele e subtraio do anterior, eu tenho a razão. Então, para verificar se é uma PA ou não, você faz uns 2 ou 3 testes. Se a subtração do número menos o anterior der sempre o mesmo valor, trata-se de uma progressão aritmética. Vamos concluir. Agora numa linguagem um pouquinho mais formal que você vai precisar dela, tá? Lembra? A1, A2, A3, A4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto termo. Então, como é que eu posso concluir o conceito de razão na PA? A razão R de uma PA é o segundo termo subtraído de quem? Do primeiro. É a história aqui, ó. O número subtraído do seu anterior. Professor, quero fazer diferente. Eu quero fazer o terceiro subtraído do segundo. Também vai dar uma razão. Eu quero fazer o quarto subtraído do terceiro. Então, você já matou o conceito de PA. PA é uma sequência numérica onde eu adiciono sempre o mesmo valor. E esse valor adicionado é chamado de quê? De razão. O que é a razão? A razão é a diferença entre o número da sequência e o seu anterior. Então, esse é o conceito de PA. Próxima aula a gente vai aprofundar o conceito de PA. Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Leonardo, mais uma vez aqui com vocês. Um abraço, até a próxima.